Fala aí, quem tá falando aqui é o Daniel, e hoje eu vou estar resolvendo com vocês a questão 9 do capítulo 5 do livro de Resistência e Materiais, Hibbeler, 7ª edição. Então, bora lá? E para começar, vamos ler o enunciado e entender do que se trata o problema. O conjunto é composto por duas seções de tubo de aço galvanizado interligadas por uma redução em B. Vocês podem ver aqui. O tubo menor tem diâmetro externo de 18,75 mm e diâmetro interno de 17 mm, enquanto o tubo maior, esse aqui, tem diâmetro externo de 25 mm e diâmetro interno de 21,5 mm. Se o tubo estiver firmemente preso à parede em C, aqui, determine a tensão de cisalhamento máximo desenvolvida em cada seção do tubo, quando o conjugado mostrado na figura for aplicado ao cabo da chave. Então, como podemos ver, se trata de achar a tensão de cisalhamento máxima em cada tubo. E como sempre, vamos ver a teoria antes de prosseguir. A começar pela torção, que é o fenômeno de deformação elástica que ocorre quando um corpo é submetido a uma força de torção, resultando em um movimento de rotação em torno do eixo longitudinal do material. A magnitude da torção é diretamente proporcional ao momento torsor, o T, vezes a distância da extremidade do material, o R, e inversamente proporcional ao momento polar de inércia, como vocês podem ver aqui. É importante lembrar que o R é a distância radial do ponto de aplicação da força de torção do eixo central do material, medido em metros ou polegadas. Então, como estamos falando do máximo, logicamente, vamos escolher a maior distância radial, que no caso desse exercício será sempre o raio externo dos dois tubos. Beleza? Continuando, também temos que falar sobre o momento polar de inércia, que está na equação da torção, que nada mais é do que π vezes o raio externo à quarta menos raio interno vezes a quarta. O raio interno à quarta, tudo isso sobre 2. E também a tensão cisalhante máxima, que, como já dito, vai ter o C como distância máxima do eixo, que no caso nós temos aqui no nosso exercício, que será o raio externo de cada tubo. Então, entendida a teoria, vamos passar para a solução. E primeiramente, vamos procurar um momento polar para a barra fina. Como sabemos, como dito no enunciado, nós já temos os diâmetros e agora, dividindo por 2 cada diâmetro, nós temos também os raios. Então, substituindo cada raio na equação do momento polar, nós temos que o momento polar para o tubo menor será igual a 3.934,37 milímetros a quarta. Beleza? Achado o momento polar, podemos achar a tensão em T1, que no caso é a tensão para o tubo menor. Fazendo o somatório de momento em Y, nós temos que as duas forças ali conjugadas, fazendo o momento y igual a zero, nós temos que o conjugado de 75 newtons exercerá dois momentos, sendo um desses momentos 75 vezes 150 mm e o outro 75 vezes 200 mm, menos T1, que justamente será o momento desse tubo menor. Então, isolando T1 e fazendo os cálculos, então nós temos que T1, que será o momento do tubo menor, será igual a 26,25 Nm. Beleza? Então, continuando para o tubo maior. Então, como já temos os valores calculados, nós podemos achar agora a torção máxima para o tubo menor, que será o momento que nós encontramos, T1, vezes a distância radial máxima, que no caso será o raio externo, como já dito, dividido pelo momento polar calculado também. Então, substituindo os valores e fazendo os cálculos, nós temos que a torção máxima para o tubo menor será igual a 62,55 MPa. Passando agora para o tubo maior, nós temos que os raios também são dados no enunciado, no caso o diâmetro, só que só precisamos dividir os diâmetros por 2, nós encontraremos aqui os raios externo e interno. Então, usando a equação do momento polar e substituindo os valores dos raios, nós temos que o momento polar será igual a 17.372,02 milímetros a quarta. Beleza? Fazendo o mesmo passo agora. Para achar a tensão de T2, ou seja, o momento de T2, nós temos que o somatório em Y para T2 será o mesmo que encontrado para o T1. Então, no final das contas, nós teremos o mesmo valor de momento para o tubo maior, que será 26,25 Nm. Então, prosseguindo, já que nós encontramos todos os valores para utilizar na equação da torção, basta agora achar a torção máxima para o tubo maior. Então, substituindo os valores do momento, que é 26,25, vezes o raio externo do tubo maior, dividido pelo momento polar do raio do tubo maior, nós temos então que a torção máxima para o tubo maior será igual a 18,89 MPa. Então, encerramos o exercício tendo a torção máxima dos dois tubos calculada. Vale notar também
que a maior torção é para o tubo menor, já que ele tem um momento polar de inércia 5 vezes menor que o tubo maior. Então, por isso que gera essa disparidade, beleza? Então, caso tenha gostado da resolução, se inscreva, deixe um like e ative o sininho. Caso vocês tirarem mais dúvidas, podem passar para o e-mail abaixo. Então, até a próxima resolução. Valeu!